Se você precisa fechar mais contrato, parabéns, você chegou no local certo. É aqui que nós vamos te mostrar como se posicionar de forma profissional, ter um marketing realmente eficiente, um método para fechar contratos com mais velocidade, trabalhar o escalonamento e a escala do teu negócio, da tua advocacia, se você é um profissional liberal. E hoje a gente está aqui com a doutora Camille, conselheira tutelar aqui da cidade de Balneário Camboriú, advogada da área do direito à família. Eu sei que vai ser incrível, porque participar de um pleito eleitoral é muita experiência e principalmente aí também, né, atuando nas redes sociais. Doutora Camille, vamos iniciar aqui. Conta um pouquinho, vamos direto aqui para essa parte desse pleito, né, que não deixa de ser um pleito eleitoral do conselho da cidade. O que faz uma conselheira tutelar dentro da cidade? O que te motivou a ir para uma missão tão desafiadora? Conta um pouquinho pra gente. Oi, Leandro, é um prazer estar aqui contigo, tá? E falando dessa causa que eu amo tanto, né? Eu falo que o conselho tutelar, ele sempre teve meu coração, porque eu acho que a infância é a parte mais importante da vida do ser humano, num todo, né? Porque é ali que a gente constrói toda a nossa história, o início da nossa história. Então, o Conselho Tutelar, ele me chamou no intuito de cuidar da vida das crianças e adolescentes, né? Era uma chance que eu tinha de fazer algo diferente na vida deles. E eu pensei, por que não? Eu já era advogada. Falei, então, vou lutar de uma outra forma, né? Porque defender o direito eu já defendia. Então, por que não defender de uma forma mais ativa essa parte que eu amo tanto, que é a infância? E aí eu coloquei meu nome à disposição como conselheira tutelar. Fui para um pleito eleitoral que não é fácil, porque a eleição para o conselho tutelar ela não é obrigatório o voto. Então, você tem que convencer a pessoa que realmente ela precisa, né, olhar por essa causa. E é uma causa que muitas vezes é esquecida, né? Então, eu fui, concorri, me elegi, graças a Deus, graças à população. Trabalhei por 4 anos no conselho e daí retornei para a advocacia com uma experiência diferente, com um olhar diferente, né? Tanto para a área da infância quanto para a área da família, que é a área que eu atuo hoje. O que exatamente faz um conselheiro tutelar? Nós garantimos direitos de crianças e adolescentes, né? Então, a gente cuida da questão de negligências, de brigas, de estudo, tudo que envolve crianças e adolescentes. Então, a gente está ali para garantir que ele tenha todos os seus direitos preservados, né? E é uma forma de garantir que a advocacia não garante. Né? Porque ali você trata diretamente com o judiciário e com o Ministério Público de uma forma muito mais direta, né? Você vai direto a eles levando o problema e a resolutiva acaba sendo mais rápido do que eu entrar com uma ação judicial. Não que a ação judicial ela também não resolva, tem a resolutiva, mas daí vem uma abertura diferente, né? Uma fala diferente para as partes. E já a atuação do conselho ela é mais direta. Então, às vezes, você está ali com uma negligência ocorrendo e você age imediatamente. Você consegue salvar aquela criança. Então, eu agradeço por cada criança que eu consegui salvar, que eu consegui mudar a vida de alguém, porque isso é uma satisfação enorme. É você ter um cuidado com alguém que tem um futuro preservado. Ali eu consegui travar um direito sendo violado, eu consegui travar uma tristeza de uma criança, e isso para mim não tem preço. Deve ser um desafio conviver, né, com isso, mas é uma missão nobre, né? Não é algo tão simples assim, talvez, de trabalhar no dia a dia. Eu digo que não é fácil porque, principalmente, né, a gente sabe que existe todo tipo de pessoa e tem pessoas que não se envolvem tanto com o problema do outro, né? Mas quando é a dor de uma criança, principalmente tendo crianças, eu tenho filhos, né? É uma dor que doía em mim. Era algo que eu queria travar, que eu queria parar. Então, é muito desafiador. A gente conseguir separar, né, aquilo que a gente está trabalhando da nossa vida para não atingir de uma forma um pouco mais difícil, né? Porque, querendo ou não, você está vendo situações muito gravosas. São crimes que não são expostos, então a gente não tem, né, é tudo com sigilo, então a maioria da população nem conhece o que acontece em Balneário Camboriú. Mas a gente está ali vendo. A gente é a parte da frente que está ali segurando, cuidando e tentando fazer com que aquele direito seja garantido, né? Porque às vezes a gente não consegue, a gente chega tarde demais. Às vezes a gente já chega quando o problema já ocorreu. Então, é toda uma desmistificação que a gente tem que fazer do conselho, né? E isso é difícil. E
está bem próximo da tua especialidade, que é o direito de família, né? O que te fez tomar a decisão de se especializar, né, nessa área do direito à família? Antes, o que te fez decidir, né? Por que o direito? Então, eu desde muito pequena, eu sempre fui muito de debater as coisas, né? Eu não sou de aceitar algo assim muito fácil. Então, eu acho que esse meu intuito de sempre discutir, querer saber o porquê das coisas, me fez caminhar para o direito, né? E nesse caminho eu tive um padrinho, né? Que é o meu tio, que ele não é advogado, mas eu acho que ele viu em mim aquela força para ser, né, uma advogada, enfim, algo relacionado ao direito, e ele sempre falava isso. E aquilo foi entrando em mim, onde eu fui vendo, estudando, né, no meu período ali de escola, e eu me apaixonei pela chance de fazer as pessoas terem vozes, pela chance de fazer valer um direito. Então, eu escolhi esse caminho e eu nunca nem pensei em outro. Eu nem me imagino sendo outra coisa sem ser na área do direito, né? Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade, fiz os 5 anos, me formei e estou aí. Amo o que eu faço, amo o direito, amo defender o direito das pessoas e dar vozes para elas. E com tantas áreas, né, dentro do direito, tem tanta coisa, né, que a gente... Muita especialidade. Por que o direito da família? Porque é uma área que ela faz eu me apaixonar todos os dias. E eu acho que a gente tem que ser apaixonado pelo que a gente faz, porque senão eu acho que a gente não dá o melhor da gente, né? Se for só para fazer, eu nem faço. Então, o direito de família, ele me traz sentimento. É a chance de eu estar com aquelas pessoas no momento mais difícil da vida delas. É o momento de um divórcio, é o momento de um luto, ou às vezes num momento feliz, que é antes de um casamento, fazendo um pacto antinupcial. Então, é a chance de eu cuidar de uma família do começo ao fim, entre começos e recomeços. Isso envolve crianças, envolve mães, envolve pais. Então, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de estar vendo o problema, a dor do outro e fazendo o melhor com ela, entendeu? Para a pessoa entender que existe uma vida após um problema. Existe uma solução. E eu consigo trazer essa solução. Às vezes por mediação, né, que eu acho que é a melhor forma, ou que seja pelo litigioso, mas a gente consegue solucionar e solucionar juntos, porque a dor dela é a minha também. E agora, fazendo um 360 aqui e a internet. O que você... a gente fala ali do conselho do dia a dia, né? De você estar ali na trincheira, no campo de batalha, na coisa real, né? É uma coisa. E agora a internet relacionado ao direito à família, ao advogado. Como é que se enxerga isso? Então, Bom, é ruim? Até que ponto é bom, até que ponto é ruim? Eu acho que a internet ela é fundamental, né? A internet ela veio para nos auxiliar de uma forma gigante. E eu uso a internet no direito de família como uma forma de me aproximar do outro, né? Porque eu consigo trazer o problema jurídico de uma forma simplificada para eles entenderem o direito. Porque, infelizmente, as pessoas não conhecem, né? O direito ele é muito amplo e o direito de família ele também é muito amplo. Então, se eu posso me aproximar do público, né, que é o meu público-alvo, enfim, se eu consigo tirar dúvidas, se eu consigo exemplificar de uma forma mais tranquila, eu acho que eu já estou ganhando muito com a internet. Porque eu consigo chegar na pessoa e dizer, olha, é assim, o direito ele é simples, desde que você fale do jeito certo, desde que você transpareça, né, para as pessoas o que elas precisam. E eu acho que na internet a gente consegue fazer isso, a gente consegue deixar o direito de uma forma mais simples e eles entenderem o que eles precisam. Mais democrática também, né? Amplia, né? Exato. Tudo se amplia. E você atua em outras áreas aí relacionadas ao direito da família? Tem outras atividades? Conta um pouco aí. Em direito de família em todas as áreas, né? Então, eu lido com sucessão, inventário, todas as áreas de família a gente atua. Lógico que o meu escritório ele tem uma gama maior, né? Tem outros advogados que trabalham com a gente, então a gente acaba atendendo full service, mas a minha área específica é direito de família por paixão, né? Então eu gosto muito da questão de divórcio, guarda. E eu sempre digo, gente, não é porque eu sou advogada de família que eu quero que as famílias acabem, não é isso?
né? Porque muito garantir a pelo contrário, sucessão é garantir a linhagem então, da família. Muito pelo contrário. Eu acho que o direito de família, ele tem uma gama muito grande. Então, a gente cuida da questão sucessória, né? Que é algo muito importante, muito falado hoje em dia também, né? A questão de holding, porque... enfim, tem todo um patrimônio que as pessoas têm que cuidar e eles estão tendo uma visão diferente para esse cuidado com o patrimônio, porque eu tiro sarro, né? Porque tem uma frase que eu sempre comento, que a gente só conhece uma pessoa no divórcio ou na morte, né? Porque quando começa o inventário, começam as brigas, ou no divórcio que o marido e a mulher se quebram ali, acaba tudo, meu Deus, não tem mais respeito. Então, para que isso, né? Se a gente pode modificar. E daí no inventário a gente já entra com um plano sucessório, onde já deixa tudo pronto, tudo destinado, para quem vai ficar cada coisa. Porque assim fica tudo específico e não tem quem fique em vida, não fica brigando, né? Se alguém vai ficar bravo, vai ficar com quem morreu. Daí se acerta depois, porque agora, né, já foi. Então, eu acho que tudo tem solução. E o direito de família, a gente consegue agir nessa forma. E por isso eu amplifico, né? Que não é só pensão, não é só guarda. Então, a gente tem sucessão, a gente tem inventário e várias outras formas de agradar e cuidar do próximo, né? Que que a gente está aqui num tema que é extremamente sensível, que é a questão do conselho tutelar, né? Que a gente está falando com vulnerabilidade e tal. Família, mas quando você atua na área do direito da família, você está falando de família é família, né? É família. Não é quanto que ela tem no bolso, é a família geral, né? Dos Família. mais ricos. Mas... E é isso que eu digo, entendeu? Porque a gente, no direito de família, eu consigo atingir todos os públicos. Todas as classes sociais. Assim, né? como eu atingia no conselho. Porque as pessoas acham, o conselho tutelar atende só quem tem vulnerabilidade? Não. Conselho tutelar atendia do mais necessitado ao mais rico de Balneário. E ali a gente estava. E o direito de família, ele é assim. A gente atende todos os tipos de família, né? E famílias de todos os tipos. Porque hoje em dia as famílias, elas são, né, diferentes. Tem famílias que são mãe, pai, tem família que é mãe, pai e filho. Tem família que é multiespécies, que hoje tem bastante, que é com questão de animal de estimação. E tem, inclusive, guarda e pensão para animal de estimação. Então, o direito de família, ele vai evoluindo, né? E eu gosto dessa evolução, porque assim a gente vai vendo que o mundo também está evoluindo, né? E eu acho isso importante. Agora evoluiu para as bonequinhas aí que tá na mão. Tem os bebê reborn também. Mas esse eu sou um pouco crítica nesse ponto. Esse eu não posso entrar nesse tema daí. Olha, tem gente que é muito conservadora no bom sentido. Não digo muito, é conservadora no bom sentido, né? Conservar a tradição, a família e tal. Mas de umas 2 décadas para cá, o conceito de família mudou muito, né? Mudou. E tem gente que diz que os valores se perderam, ou mudaram, ou sofreram uma grande atualização. Mas a verdade é que é bem desafiador, né? Para quem é mais conservador ali da década de 70, 80, olhar para o que está acontecendo hoje, né? Que nem a integração de novas espécies dentro da família. Exato. Agora você imagina... Como é que é a tua visão sobre isso? Então, agora você imagina a situação quando chega, né, o planejamento sucessório de alguém... Daqui a pouco umas bebê reborn, não? Então, de alguém assim, ó, mais antigo, vou dizer assim, uma pessoa, né, um pouco mais velha, que vem fazer um planejamento sucessório onde os filhos, ou enfim, né, já tem uma família multiespécie, uma família diferente. É difícil, tá? Pra gente conseguir explicar que o mundo está diferente, é difícil. Porque daí eles querem trazer o quê? Na sucessão, no planejamento sucessório, uma forma de punir aquela pessoa que é diferente, né? E isso é difícil. Preconceito. Exato. Daí a gente tem que entrar numa mediação, e a mediação é essa conversa, esse olhar ao próximo, mas sem deixar de entender o que aquela pessoa está me trazendo, né? Porque, querendo ou não, por mais que seja um preconceito, por mais que seja, né? Ou simples desconhecimento, ele atinge aquela pessoa de alguma forma, a ponto de ela estar incomodada num planejamento sucessório de deixar algo para aquele filho ou aquela filha. Eu vou te dizer que eu acho que toda forma de família, para mim, é linda, tá? Porque quando a pessoa se doa a ter uma família, tirando o bebê reborn, quando a pessoa se doa a ter uma família, para mim já é sagrado. Então, assim, seja a forma de família que for, seja
pai, mãe, mãe, enfim. Eu acho que quando envolve criança, quando envolve adolescente e quando há o cuidado e o amor em cuidar do próximo, em se manter ali num núcleo familiar, para mim ela já tem toda a validade jurídica, né? Claro que hoje a gente tem a família multiespécie que eu disse, que é quando inclui animais. A gente sabe que hoje muita gente cria os pets como filhos, né? Inclusive tem creche, tem hotel. E é uma forma também. Lógico que a gente tem um cuidado diferente, porque o animal não vai ter o mesmo garantia de direito que uma criança ou um adolescente. Mas o judiciário já está olhando para isso. Então, o meu olhar para o direito de família sempre trouxe esse acolhimento de que qualquer família tem o seu valor, né? Porque é independente, é o que eles estão criando ali. Então, se eles estão nessa criação de uma família, de um núcleo familiar, eu vou estar ali para defendê-los, independente de qual formato de família for. E esse é o papel do advogado, né? Exato. Cumprir a lei e não... Porque eu não tenho que olhar, né? Eu não tenho que olhar assim, é diferente da minha família. Não, eu tenho que fazer valer a voz dele. Eu tenho que fazer valer a voz da pessoa que está ali me procurando. E isso eu faço, independente de quem for. Se o direito está ali sendo, né, exigido naquele momento, eu vou fazer valer. Doutora, a senhora que trabalha na área, tem experiência, você acredita que existe um conflito de geração nessa... É muito evidente, né, no dia a dia? É demais. É gritante, tá? Infelizmente, eu digo que o mundo evoluiu e as pessoas não, né? Eu até comento que a pandemia eu achei que vinha para dar uma melhorada nisso, mas não, infelizmente não foi dessa forma. E a gente vê que dentro dos núcleos familiares o preconceito é muito grande e isso torna um atrito que se estende por gerações. Porque querendo ou não, e daí eu volto lá na infância, lá no conselho tutelar, a gente aprende muito com os nossos pais, né? Então, se o teu pai te cria de uma forma, a tendência é que você reprograme no seu filho a mesma coisa, né? Isso vira um ciclo. Então, até quebrar aquele ciclo, tem algumas gerações. E essas gerações para trás trazem o preconceito hoje, que é onde eu lido, entendeu? Porque é um filho, por exemplo, vou dar um exemplo, uma família de 2 pais e crianças, né? A avó dessas crianças, a bisavó, ali vai estar um preconceito. Ali já tem uma dificuldade. Então, a gente enfrenta porque daí é gente querendo tirar filho, é deserdar filho, é tirar herança de filho. E a gente explicar que não é assim, que não é esse o problema, que não tem como fazer isso, né? Porque o filho ele tem direito a 50% ali, a cota dele é a legítima, ele tem direito. Então, só que as pessoas de uma geração um pouco anterior, eles não conseguem compreender isso. Então, o mundo evoluiu, mas as pessoas ainda têm muito para aprender sobre amor, sobre família, sobre empatia, né? Eu acho que tudo isso envolve. A família, acima de tudo, é amor, né? A gente ter realmente esse cuidado, esse acolhimento, né? Porque tem famílias monogâmicas, patriarcal, que que se pegar uma família hoje atualizada com o novo update, talvez entregue mais amor, mais cuidado que uma família tradicional, né? E aí também deve ter um conflito muito grande também para a nova geração, né? Para esse novo modelo, né, de núcleo familiar que pode reprimir também de alguma forma, né? Existe isso? Também existe. Porque, assim, eu já tive, né, contato com alguns clientes e afins que o que eles trazem, né? Eles trazem que este modelo de vida que eles vivenciam deveria ser o único aceitável. E qualquer outro diferente é como se fosse oprimindo deles. E não é isso, entendeu? Eu acho que isso também tem que estar na cabeça de quem é diferente, né? Todos têm uma forma, todos têm um jeito. Não quer dizer que as gerações anteriores erraram de alguma forma. Foram a forma que eles aprenderam, né? E isso traz na geração atual uma vontade de provar que aquilo é o certo e acaba atingindo a geração anterior, né? Então, a gente entra num conflito. Aí a gente está falando de
são coisas diferentes, né? Uma questão é defender o modelo, que é totalmente diferente de defender o amor, o acolhimento, a forma, né? Uma coisa é defender o modelo, outra coisa é a forma que essa família se relaciona entre si ali, falando de criança, inclusive, né? Dentro que talvez é a mais afetada, né? Sempre, né? É muito... É confuso, né? Nossa. É muito confuso. Exatamente. Agora você imagina eu lá fazer uma petição, entendeu? Eu tenho que desenhar, entendeu? E explicar. É mais confuso. É porque, na verdade, eu acho que quando a gente lida com um ser humano, não tem como ser algo exato. Já parou pra pensar? Imagina se fosse tudo exato, tudo exatamente da mesma forma. Não tem como. Somos todos diferentes, somos todos, né? Eu tenho uma família, né? Eu sou de uma família tradicional, mas na minha família tem outras formas de família. E para mim, sempre foi muito tranquilo isso. E isso eu sempre fui desde nova, assim. Então, eu acho que isso também me encaminhou para o direito, porque eu sei, né, diferenciar o outro, diferenciar a forma do outro. Só que no direito, nem sempre as pessoas enxergam dessa forma, né? Alguns acham que não é assim, deveria ser todos exatamente igual, e sendo uma ciência exata, e o direito não é isso. E é por isso que eu me apaixono na área da família, porque a gente consegue desmistificar, né? E mostrar que somos diferentes, que as pessoas são diferentes, têm gostos diferentes e direitos diferentes também, né? Doutora Camille, se apresenta agora, a gente já entregou conteúdo. Quem é a doutora Camille? Ela é natural? De qual cidade? É daqui mesmo? Como que, né, chegou na cidade? O que te motivou? Conta um pouco da tua jornada, da tua história. Então, Leandro, na verdade, eu nasci em Araquari, próximo de Joinville, mas eu vim para Balneário com 1 ano, né? Então, eu não consigo me ver em outra cidade que não seja Balneário Camboriú. Eu sou apaixonada por essa cidade. E aqui eu fiz minha vida, né? Então, eu estudei sempre, sou filha de uma mulher muito conhecida, envolvida politicamente. Então, eu sempre tive a minha mãe, porque eu sou de uma família diferente, né? Apesar de uma família tradicional, eu sou de mãe solteira, porque meu pai morava em São Paulo, enfim, a minha mãe criou a gente sozinho. E eu acho que isso também me encaminhou a gostar do direito de família, né? Porque ela sempre me mostrou a nossa garantia de direitos de uma forma diferente do que eu vivencio com as mães que me procuram hoje, né? Ela sempre falou, os filhos ficam comigo, eu vou dar conta e tá tudo certo. E ela sempre fez isso. Então, eu acho que essa força da minha mãe sempre me fez ficar em Balneário, né? Porque ela sempre deu tudo dela para Balneário Camboriú. E assim eu fui me apaixonando por Balneário, nunca quis ir para longe daqui. Sempre pensei que ia criar meus filhos aqui, e hoje eu crio, eu tenho 2 filhos. Sou apaixonada pela maternidade. Eu acho que uma das coisas que mais me realiza, eu digo que a primeira, tá? É a maternidade. Quando eu me vi mãe, eu me vi uma outra pessoa. Então, a maternidade me encantou desde o primeiro escutar do coração do meu filho. Hoje ele está com 7 anos. E aqui eu estudei, me formei, me doei para a cidade também como conselheira tutelar, né? E aqui eu pretendo ficar até o fim dos meus dias, porque Balneário tem todo tipo de gente, tem todo tipo de casos, né? Então eu sou apaixonada mesmo por aqui. E daí aqui eu caminhei, me formei na Univale aqui de Balneário, escolhi o direito desde sempre, desde pequena, eu me via defendendo o direito das pessoas e defendo independente do judiciário, porque eu sou muito de debates, né? E assim eu fui. Eu acho que Balneário Camboriú me conquistou através da minha mãe e agora conquista meus filhos. Só que hoje eu atendo não só clientes daqui, graças a Deus, né? Meus clientes são de todas as regiões, porque eu faço atendimento online. Mas Balneário Camboriú tem meu coração e a minha pessoa para o resto dos meus dias, eu diria. Que maravilha. Doutora Camille, uma frase sobre direito. Assim, uma frase? Uma frase. Eu acho que o direito é a voz do povo. É ele que faz valer tudo nessa vida. E eu amo fazer valer
e ser a voz deles. Uma frase sobre política. Ai, aí tu me pega, né, Leandro? Política, assim, ó, eu falei, né, que minha mãe é envolvida politicamente, então, política é um... Tá, vou tomar uma aguinha aqui. A política, eu acho que política é a chance de você dar vida ao povo, né? Que infelizmente não é assim, né? Eu gostaria que fosse. Eu sou filha de uma pessoa envolvida politicamente, mas a política ela não está em mim de forma assim assídua, porque eu acho que ela é feita de uma forma muito errada, infelizmente, né? E eu acho que a política ela é feita para dar vida ao povo. Perfeito. Visão de futuro. Sabe qual é a minha visão de futuro, Leandro? É que todas as famílias sejam ouvidas e tenham os seus direitos garantidos da melhor forma. Que as pessoas entendam que uma guerra não é o melhor caminho. Isso eu digo em família, sabe? Porque a gente tem tão pouco tempo nesse mundo, e se você não se doar para o próximo, que é a tua família, independente de fim ou não de relação, né? Então, eu acho que é isso, entendeu? Que eu consiga levar isso para as pessoas, que eu consiga mostrar que o direito de família e o fim e recomeço das vidas, eles podem ser de forma mais leve. Então, a minha visão de futuro é essa, que eu atinja as pessoas de uma forma que elas entendam que nem todo fim é o fim. Às vezes é só um olhar para o recomeço. Vamos falar um pouquinho de internet no núcleo familiar. Você que aproxima ou tá afastando? Afasta, né? Afasta. Fala um pouquinho da visão aí pra gente. Infelizmente, eu digo que quando a gente se envolve ali na internet, a gente acaba nos afastando de quem está ali na nossa frente, né? O excesso de telas, e isso a gente fala desde a da fase infantil ali, que hoje em dia as babás são, né, YouTube e afins. Então, a gente afasta. Afasta filhos, afasta maridos, afasta esposas. E, ao mesmo tempo que a internet é uma ferramenta gigantesca e maravilhosa, ela também destrói. Então, a gente tem que ter cautela, né? Como tudo na vida, né, Leandro? Eu acho que se a gente não tiver cautela, a gente não desenvolve bem, independente da área que a gente tiver. Então, eu digo que internet e cautela para não destruir famílias. Você acredita que o mundo, vamos falar do nosso país, né, que é um país de terceiro mundo, você acredita que o nosso país estava preparado para receber tanta informação ou essa atualização que o mundo teve com a internet, será que a gente estava preparado para receber? Olha, Leandro, eu acho que não. Falando de política, assim, o governo ele consegue acompanhar, consegue ter política eficiente para, por exemplo, nas escolas. Eu vejo às vezes, hoje, agora foi esse mês, tá vendo, escolas proibindo o uso de celular e sim, é proibido agora. Como é que você vê Por isso? quê, né? Porque a proibição ela tem que vir porque as pessoas não sabem usar, né? A gente faz a lei para quê? Para a pessoa fazer a coisa certa. Então, se existe uma lei, você só faz errado se tiver uma lei. Se não tiver lei descrevendo, você não está cometendo nenhum ilícito, né? E o uso dos celulares nas escolas, eles estavam sendo usados, inclusive, para praticar crimes, né? Bullying e afim. Então, as pessoas não sabem usar. Os governantes não souberam aplicar. Eu acho que não. Eu acho que realmente o nosso país não estava desenvolvido a tal ponto, né? De ter toda essa liberdade, de toda essa informação, de todo esse acesso à internet. Porque ao mesmo tempo que é muito bom, é muito ruim. Então, eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de ensinamentos, né? Voltados para essa área de internet. Porque até na minha época de conselho, Leandro, quantos casos eu atendi de adolescentes, principalmente, envolvidos com automutilação, com jogos que tinham, enfim, até acessos ali a coisas ilícitas. Então, não tem como. Não tem porque o nosso país ele não consegue travar essas coisas, ele não consegue nem enxergar isso. Então, o problema tem que acontecer para a gente ver, só que hoje não tem mais como travar isso. Entendeu? Já foi liberado de uma forma que qualquer um tem acesso. E os pais não conseguem controlar.
os governantes não conseguem controlar. Então, eu acho que não, a gente não estava preparado para todo esse acesso e informação. Se muito discutiu o marco, né, civil da internet. Agora estava essa grande discussão das big techs e como controlar e até mesmo frear algumas situações. E tem um núcleo, né, que é muito liberal em relação a isso, e tem um núcleo que parece ser mais conservador, parece que não avança por conta disso, né? Uns querem, tipo assim, libera geral, outros querem segurar um pouco. O que você acha disso? Eu acho que eu sou mais conservadora nesse quesito. Eu acho que a gente deveria ser mais conservador, né? Porque não tem como. As pessoas não se controlam, Leandro, infelizmente, entendeu? A gente verifica que cada vez está piorando esse uso, a internet num todo, né? Então, eu acho que não. Eu acho que a gente deveria, sim, ser mais conservador e cuidadoso com esse lado, porque a internet, ela é uma porta para um mundo, e um mundo que a gente não conhece. Porque se a gente não deixa, né? Eu relaciono crianças e adolescentes. Se a gente não deixa ali a criança brincando na rua sozinha, por que a gente vai deixar ali numa internet aberta para o mundo? Que tu nem sabe o que tem lá. Então, eu acho que a gente tem que ser mais conservador, a gente tem que cuidar mais e travar mais também. É um ambiente bem diferente de discutir, né? Porque eu te fiz essa pergunta e ao mesmo tempo eu pensei, porque parece, eu posso estar enganado, que o núcleo mais de esquerda do Brasil parece que é mais conservador em relação a isso, e o núcleo mais de direita parece que é mais liberal em relação a isso, né? Ou eu estou enganado? Eu acho Parece que inverteu o negócio. Dá uma mudada, né? Realmente. Mas é porque eu acho que a direita conseguiria trazer outras coisas, né? Com essa liberdade de internet, né? Eu verifico dessa forma. Só direcionar mais o microfone. Tá certo? Eu acho que é dessa forma, entendeu, Leandro? Eu acho que neste quesito a esquerda está sendo mais conservadora com receio de tudo que vem junto com essa liberdade de internet, né? E por mais que eu acredito que o governo, a política queira interferir, e às vezes não, é necessário. É necessário, né? É quase que impossível, como você falou, né? Frear ou ter alguma eficiência de fato, né? Nisso, a não ser essas ações assim, ó, é proibido na escola e tal, mas sai da porta para fora ali, se estava usando errado, vai continuar usando errado, né? Exato, porque ninguém ensina. Não tem um olhar para isso, entendeu? As pessoas apenas soltam ali, o celular tá aqui, né? E você faz o que você quer. Alguém para e ensina, não, olha, nisso tu não pode entrar, nisso tu não vai. Eu, por exemplo, eu não vou falar, se meus filhos não veem tela, vêm, lógico, mas eu sei o que eles estão vendo. Eles nunca viram algo que eu não sei o que eles estão vendo. E o que eu não gosto, porque tem algumas coisas que eu não gosto, eu corto e não vai ver. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, num todo. Só que hoje meus filhos são pequenos, né? A adolescência vem e daí já é outra fase. E daí já são outras portas e já são outros conhecimentos. E a gente sabe que adolescente é curioso, né? Então, ali abre uma porta para um mundo muito pior. E assim vai indo. E depois vira o adulto que tá ali criando fake news, que tá ali, né? Então, a gente tem que podar desde pequeno. As escolas utilizam a tecnologia para ensinar o tradicional, mas não usa a própria tecnologia para ensinar os limites da tecnologia e para ter os cuidados. Né? E vamos combinar que as escolas ensinam, mas bem mais ou menos, né? Porque nem a tecnologia muito eles não levam. E isso também eu acho que já é um problema dos governantes, né? Porque eles deveriam ensinar no mínimo, né? Para os adolescentes saírem no mínimo sabendo fazer um currículo, sabendo, né? Escrever, fazer textos em computador, e a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que nem tem como. Mal tem computador nas escolas, mal tem acesso a celular, tem, né? Internet para mexer em celular tem, mas o ensinar não tem. E eu acho que essa parte também vem da questão de governantes e leis, né? Que deveriam ser criadas. Doutora Camila, a gente já entendeu que você é uma mulher aqui incrível, tem um coração enorme, lida com famílias, né? Uma advogada apaixonada pelo que faz.
tem uma veinha na política, assim, né? Pô, daqui a um pouco você vai ser vereador aí na cidade. Não. Por que não prefeita? Né? Ó, tá aí, ó. Fazer o seu Não. cabo eleitoral aqui, ó. Bora. E sobre empreender? Fala um pouquinho. Você teve experiência? O que você acredita que é Empreender é difícil, né, Leandro? o desafio? Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, porque a gente tem que ser tudo e mais um pouco, né? Eu digo, o empreendedor, ele é um polvo e falta braço ainda, porque você tem que olhar o marketing, você tem que olhar o financeiro, você tem que trazer cliente, você tem que olhar o seu funcionário, e eu sou muito do olhar, né? Então, eu digo que eu até, às vezes, eu acabo me passando nessa questão de olhar, porque eu acabo querendo ver tudo, querendo cuidar de tudo, e a gente tem que também soltar, né? A gente tem que ter pessoas, né? Graças a Deus, no meu escritório tem pessoas capacitadas que conseguem, né, gerir hoje, a gente não estando, e eu acho que esse é o ponto principal de um empreendedor, né? Que a gente consiga estar em outros lugares e não só ali na nossa empresa, né? Então, hoje eu consigo estar aqui, eu tenho a Sabrielle, que é nosso braço direito, esquerdo e mais um pouco, que ela, né, cuida do nosso escritório. E então, a gente precisa empreender e aprender todos os dias, né? Empreendendo e aprendendo. Porque é um dia diferente do outro. Todo começo é difícil no empreender, porque você tem que ir atrás do dinheiro para sustentar o seu negócio e, ao mesmo tempo, você tem que mostrar o seu negócio. Então, a gente fica numa dinâmica, né? Hoje, graças a Deus, nosso escritório ele já está aberto desde 2018 ali, então a gente já tem um nome, a gente já tem uma clientela, né? E hoje eu sou voltada à área da família para fazer aparecer realmente o direito de família, né? Que é algo que eu sou apaixonada, mas eu também empreendo nisso. Então, a gente sabe que existe essa dificuldade de mostrar a necessidade e fazer acontecer por trás das cortinas, né? Porque não adianta só eu dar o meu rosto e falar sobre o tema e eu não estar ali atrás também lutando, né? Porque eu tenho que lutar pelas famílias, eu tenho que lutar pelo meu escritório, eu tenho que lutar pelos meus funcionários. Então, é todo dia, né? Aprendendo, empreendendo e sofrendo e sorrindo, né? Porque um dia após o outro. O profissional liberal, o advogado, né? O médico, o dentista, o psicólogo, o psiquiatra, ele descobre em certo momento da vida que para ele ganhar dinheiro, ganhar vida, pagar as contas, ele tem que empreender. Que não basta mais, né? Abrir um escritório, coloquei uma plaquinha, você, né, vai Morre ficar de ali, fome, né, Leandro? passa fome, mas vai ter que pegar o Uber para começar a dirigir e fazer um dinheiro no caixa. Exatamente. Então, ele descobriu, principalmente com a internet, através de uma palavrinha chamada tráfego pago, que nada mais é que fazer uma panfletagem, né? Ele descobriu que existe algo ali diferente, né? E aí, ele é a porta de entrada dele, é a porta de entrada desse profissional liberal, do advogado, na internet. Só que aí ele descobre uma outra palavrinha, que o marketing jurídico, né? Que na verdade não existe, né? Marketing é marketing, Sim. jurídico é jurídico. Mas é mais um acesso. E através desses dois acessos, ele descobre que precisa empreender. E aí, aí ele vira o povo, né? Aí ele tem que fechar contrato, tem que dar um jeito de arrumar cliente, aí tem funcionário, aí tem que pagar a luz, o aluguel, as latinhas estão batendo, é o feijão, é o arroz, é o imposto, e aí vai. Aí ele descobre, caracas, mas eu pensei que era um pouco mais fácil, né? Eu acredito que isso é atravessar a arrebentação, porque depois que o advogado consegue atravessar isso e começar a consolidar internamente, primeiro ficar casca grossa, porque vai apanhar todo dia, vai apanhar mais do que bater, aí ele começa a ter uma visão um pouco diferente. Ele começa a olhar para o escritório dele, para o negócio dele, como uma empresa. Aí ele começa a setorizar. Aí ele começa a fazer a gestão, delegar, ele começa a liderar. Diz, poxa, agora tem que desenvolver outras habilidades que é de liderança. Mas se o cara não liderou a si mesmo para atravessar a arrebentação, ele não vai conseguir liderar uma equipe. Claro que não. Ele não vai conseguir liderar o business dele. E aí tem um terceiro momento que está acontecendo, que eu acho incrível.
tem verdadeiras indústrias hoje na área do direito de captação de cliente, que tem call center lá com 200 pessoas fechando contrato todo dia. Exato. Aí o cara olha assim, porra, nossa, é legal olhar o resultado daquela pessoa, mas olha aquela jornada, né? Então, eu vejo isso também como uma grande oportunidade para o advogado crescer, o profissional liberal, seja, isso vale para todas as áreas hoje com a questão da internet, né? Para crescer, desenvolver, ficar forte mesmo, né? Atravessar essa arrebentação, se desenvolver como ser humano, como uma pessoa. Para você ter um negócio próspero, bom, você tem que ser uma pessoa muito evoluída. Sucesso é um esporte para poucos, não tem jeito. Não é todo mundo que vai na corrida dos 100 metros que chega em primeiro lugar. Não é todo jogador de futebol que está num time de primeira divisão e ganha o campeonato. E não é todo advogado que vai ter sucesso. Aliás, são poucos. Então, eu acredito que a internet traz essa possibilidade para esse advogado, esse escritório, esse líder moderno, né? Ter essa possibilidade de se desenvolver como ser humano. Acredito que se o advogado... Porque entender, eu falar aqui, a pessoa está escutando aqui, entender é muito fácil. Aceitar é outros 500. É totalmente diferente, né? Mas se a pessoa entende, ela aceita isso, eu acredito que forja um ser humano mais forte, porque o advogado começa a gerar mais valor para o mundo, porque ele começa a ser um empresário, gerar emprego, mais prosperidade, produzir mais dinheiro, desde que faça uma coisa ética, é legal, porque tem muito advogado. Também, né? Mas eu acredito que se torna uma pessoa mais relevante para a construção de uma sociedade. O que você acha disso? Não, com certeza, né, Leandro? Eu acho que a gente precisa, né? A gente, que eu digo, os advogados, né? Terem essa visão que, lógico, a internet nos auxilia neste caminho, né? Para que a gente vire e apareça como empreendedor também. Porque, querendo ou não, ali eu estou vendendo e quem olha minha rede social vai ver que eu faço vídeos e afins, eu estou vendendo a advogada Camille, né? De um escritório. Mas eu sou a empresa, né? Hoje eu sou a minha empresa. Então, eu acho que isso faz a gente ficar, sim, mais forte. Isso faz a nossa procura aumentar, né? Procura que eu digo de clientes, né? Então, até esses dias eu dei uma entrevista na rádio e eu ainda falei com a minha equipe, meu Deus, que virada que deu, né? Porque começou a gente ligar e eu achava assim, não, ó, não é, né? 8 da manhã eu falei, gente, 8 da manhã eu vou dar uma entrevista. Dito e feito. Porque internet, rádio, tudo que você está aparecendo, tudo que você está se mostrando, você está se fortificando, né? Fortificando meu nome, eu fortifico a minha empresa e ganho clientes. Então, eu acho que é um caminho árduo, não vou falar que é fácil, porque não é. Empreender não é fácil, mas vale. E a internet traz esse auxílio de uma forma gigante. Hoje eu vejo a internet, para mim, como uma ferramenta, né? É a minha ferramenta de trabalho, é a minha ferramenta de chegar no meu cliente e é a minha ferramenta de me mostrar mais forte na minha área. Então, se a pessoa entra na minha rede social, ela vai ver que eu sei do que eu estou falando. Eu trago, inclusive tem comentário de clientes, então a gente traz uma proximidade maior, né? Isso também traz confiança para minha empresa. Então a pessoa se sente, né, confiável, se sente ali, sente autoridade no assunto, e isso tudo aproxima. Então eu acho que a internet com o empreender casa muito. E com isso a gente consegue sim ser mais próspero na sociedade e gerar empregos, como a gente gera no nosso escritório. A gente tem vários funcionários, a gente tem vários clientes, graças a Deus. E eu acho que a internet casou com isso, né? Antigamente, o nosso escritório não era tão adepto à parte da internet. A gente fazia publicações mais fixas, não era de aparecer. E esse ano a gente falou, não, vamos dar uma mudada nisso, porque a gente tem que evoluir junto, né? E empreender é isso, é evoluir junto para acompanhar, porque senão a gente fica para trás. E na advocacia não tem como, né? Com a chuva de advogado que tem todos os dias, não tem como. A gente tem que empreender, melhorar e se adequar ao melhor, né? Eu sou do tempo de vendas, né? Fechar contratos em vendas era sola de sapato, telefone público. Chovendo lá, ó, guarda-chuva aqui na fila do orelhão. Lembro como se fosse hoje, cada fichinha, 3 minutinhos ali para você falar. Você tinha 3 minutos para fazer Meu Deus, falar com o cliente, fazer uma venda.
Senão você era interrompido no flow das vendas. Fui forjado nisso. E hoje eu vejo que, cara, de verdade, tá muito fácil. A pessoa que diz que é difícil é porque ela não sabe que é difícil. Difícil é acordar 6, 7 da manhã, e nem acho que é difícil também, porque é o normal, né? 6, 7 da manhã, Natural. pegava um ônibus, ia pra rua vender, tal, meio-dia vendia, pagou o almoço, ia de tarde, vendia, pagou o jantar. Era todo dia. Faça chuva, faça sol. Entrava no comércio para oferecer o meu produto, o meu serviço. Às vezes não era atendido. Ser vendedor nunca é prioridade, né? Quem que quer atender um vendedor? Né? Mas eu fiz isso muitos anos da minha vida. Eu liderei equipes comerciais de centenas de pessoas no mundo, 54 países de venda, ganhava em dólar numa multinacional, viajei o mundo pela multinacional porque batia metas de vendas, mas era venda no a um. Pegava o carro, ia viajar, ia para cima, para baixo, não sei o que, ver o Brasil inteiro, sofria acidente e tal. Hoje, pelo amor de Deus, né? Como é que eu faço contrato? Senta a bundinha na sala do negócio lá numa tarde, num domingo, não seja onde for, tira 3 horas lá e vai falar com 100 pessoas pelo WhatsApp ver se não vai fechar um contratinho. Se tiver um pouquinho de habilidade, paciência, né? E tá na sala, você consegue. Mas tem que ter o querer também, né? O querer que é o que move, né? É que as pessoas... Mas aí não é um problema das pessoas, né? Não é um problema. O problema é a gente não se conhecer. O nosso cérebro, o ser humano é assim, ele quer ter o máximo com o menos esforço possível. E a regra não é essa. É o contrário. Você dá muito para ter um pouco. Você planta, você colhe, né? Mas você não vai colher 100% da tua plantação. Você vai perder. Vai vir os pássaros, vão comer, não vai vingar, enfim, né? Tem um conjunto de variáveis que são da natureza, que você não vai colher 100, você não vai plantar 100 e vai colher 120. Não tem como. Nem bate a conta. Não bate a conta. Você vai, né? E a vida é assim. O problema das pessoas é que elas não se conhecem. Como assim? O nosso cérebro, ele foi construído para a gente acumular energia. Então, esse querer muito e investir pouco e dar pouco é uma questão do cérebro mesmo. Então, nem dá para culpar muito o ser humano. Da nossa... do nosso corpo, é fisiológico, né? Mas quando a gente se conhece e consegue travar essa batalha, entender que a regra do jogo é outra, a gente consegue ter sucesso. Seria uma virada de chave, né? Total, 100%, né? Porque aí o que acontece? Pô, eu me conheço, eu sei que é o meu cérebro dizendo que falar com 100 pessoas sentado no sofá é muito trabalho. É o teu cérebro falando Sabotando, isso. né? Estou o tempo todo, porque está economizando energia. Dá muito trabalho. Era fazer o que eu fazia. Pegava a moto para sair vender, tomava chuva, chegava nos lugares lá. Daí, no Rio Grande do Sul é assim, né? Chove, às 8 horas da manhã tá 0 grau, meio-dia tá 30 graus. Aí você pega a chuva. Meu Deus, pronto. A imunidade foi com Deus. Você chegava no local assim, você, né? Como é que a pessoa ia te receber? E aí hoje eu vejo que tá tudo tão simples e tão fácil, e as pessoas chegam a negligenciar isso. Chegou 100 pessoas no meu telefone, eu falei com 50 Cansei. E não veio 40 não me responderam. Perfeito, fala com mais 200, fala com mais 1000. Se uma responder, né, Leandro? Você tá na sala do sofá, já tá no lucro, gente. Tá no ar-condicionado, sentadinho, esperando, né? Tá no lucro. Caramba. Mas essa é a dificuldade. É a dificuldade de plantar, né? Porque, querendo ou não, é uma plantação. 100%. E eu digo que isso, né? Na advocacia é a mesma coisa. Eu planto. Lógico. E às vezes eu tô conversando com uma pessoa aqui, o que eu faço, e eu tô plantando. Mas talvez ela vai me chamar daqui 2, 3 anos. 1 ano, 6 meses. Não tem problema. Mas eu plantei. A minha plantação vai vir. Uma hora ou outra vai vir. Então, é isso que eu digo. E a internet casa com isso. Hoje ele tá me vendo. Não quer dizer que ele vai me contratar hoje. Mas no futuro,
Ele me viu, Tá analisando. me gravou, tem meu nome. Então é isso, é uma plantação. Sabe que você tá bem posicionado, que tá gerando valor, que tá ali, Exato. não é fake, não é um advogado Né? fake. Que tem bastante também. Não, tem que cuidar com os golpes, né, gente? Eles usam foto pra pôr golpe. Isso tem que cuidar. Fizeram isso com o meu sócio, nós temos um negócio e rapidamente conseguiram tirar um dinheiro de cliente. Foi um problema que a gente enfrentou lá. Hoje, os meus negócios todos têm selo de verificação da Meta e tudo mais. Tudo. Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo. Não garante, mas Sim, se a pelo pessoa menos, né? tá, esse telefone aqui não é lá da empresa, né, porque não tem selo de verificação. A gente sempre orienta os nossos clientes, sempre responder para o canal oficial, né? Porque a gente sofreu isso Lógico. de se passarem por um sócio meu lá e conseguiram pegar dinheiro de cliente no Pix, né? Meu Deus. Cara, A gente sofre com isso também, sabia? Porque os processos, eles são públicos, né? Então, as pessoas acessam, jogam o nosso nome, que o nosso nome tá, no caso, a minha OAB, enfim, tá em todas as minhas petições, eles vão lá, jogam, pegam o nome do meu cliente, ligam pro meu cliente, usa a foto e daí fala, olha, tem que pagar tanto para você receber tanto, né? do teu processo aqui, o número tal. Exatamente, bota os dados, tudo. Eles são... Nossa. Faz o print ali da tela. Ai, Deus. Mas, enfim, né? Graças a Deus, a gente sempre consegue, assim... Teve um outro que acabou caindo nessas situações, mas a gente consegue bloquear, denunciar e... Gente ruim tem a todo momento, né? Tem a toda a profissão, eles conseguem arranjar um jeito de tirar dinheiro dos outros, então... Assim eles conseguem também. Doutora Camille Amorim, que incrível. A gente falou muita coisa aqui bacana. Adorável. Multimulher aqui com um monte de abordagem diferente. Que maravilhosa. Doutora, estamos chegando no final. Eu acho que a conversa iria longe. Se estenderia. Muito bom. Prazer imenso te receber. Fico muito honrado de poder estar conectando, conversando. O propósito do podcast é exatamente esse. A gente conectar com pessoas, né? É muito legal porque a gente está se conhecendo agora. Sim. Cara, isso é incrível. Eu digo para a turma lá, quando você vai fazer um vídeo lá para postar nas redes sociais, ou uma foto, ou escrever um texto, você faz o roteiro, você corta, você pensa, coloca no chat GPT, tira e tal, né? Aqui não, né? Olho no olho. Exato, e vai fluindo, né? Olho no olho, não tem no improviso, não tem script, olho no olho. Aí eu digo, pessoal, gente, no meio de tanta fake news, de tanta coisa que não é real, inteligência artificial, o podcast, né, que é algo novo também, é o mais alto nível de sofisticação da internet, porque é ali que você valida. Eu estou olhando no olho da doutora aqui, não tem corte, não tem, é real aqui, é uma pessoa na inteligência artificial. Cara, isso é incrível. Eu fico muito feliz de você, né, tá conectando, aceitar o convite, estar presente aqui, contribuindo bastante. Deixa para os nossos seguidores aqui do canal, nosso público, recado final, vai ficar aqui abaixo, link do escritório, vai ficar o @ do Instagram, conectem, sigam, dá uma olhada nas redes sociais, se conectar com pessoas boas, você tem que se conectar. Quem sabe aqui, Balneário Camboriú é a bola da vez aqui do Brasil, tá? Pode ser prefeito. Se eu fosse você, eu ia seguir. Depois você vai querer comprar aquela coberturinha ali na Barra Sul, tá? Aqui, ó. Não, Leandro, eu quero te agradecer, tá? Foi muito, muito bacana estar aqui conversando contigo hoje. É incrível, né? A gente poder trazer um pouquinho da nossa experiência, a gente poder falar. É que eu amo muito, né? Então, eu amo o que eu faço e amo tudo que eu fiz para chegar até aqui. Então, eu sou encantada em falar sobre isso. Então, muito obrigada por essa oportunidade. É incrível para a gente. Eu acho que é incrível para os advogados poderem trazer, né, um pouco da sua vida e da sua profissão de uma forma tão específica e tão ampla ao mesmo tempo, né? Porque a internet é ampla. Então, a gente consegue acessar pessoas que eu não conseguiria de outra forma. Então, muito obrigada mesmo. Eu peço que vocês me sigam. Eu sempre vou estar dando novidades, trazendo julgados novos, porque o direito de família ele se atualiza todo o tempo. Então, eu gosto de trazer isso para o meu público. Eu gosto que eles entendam como está o mundo na visão de família atualmente, né? Porque a gente vem em uma mudança constante.
Então, eu trago para eles essas informações novas, né? Esses julgados novos que modificam o olhar do direito de família. Então, fico aí à disposição sempre para o que precisarem, porque eu sempre digo, né? Eu estou com os meus clientes, eu estou com as pessoas que me procuram de começos a recomeços. E é isso que me importa, né? Estar junto e saber que eu posso fazer por ele muito mais do que se ele fosse sozinho. Siga nas redes sociais, gostou do conteúdo, comenta, compartilha, pode te inscrever, não paga nada, é de graça. Se tocar no sininho, você tem um bônus, você vai ser notificado ou notificado em primeira mão sempre que tiver conteúdo. Querida, Obrigada, muito obrigado por aceitar o convite, fico muito honrado que você, né, prospere muito nessa Amém. cidade, continue contribuindo com esse sorriso, essa energia maravilhosa aqui para Balneário Camboriú. Obrigada, Leandro. Obrigada mesmo.